Olá, seja bem-vindo de novo a este especial Autárquicas 2013 na Rádio Universitária, uma série de entrevistas com os 5 candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Braga, entrevistas que, além de serem ouvidas na Rádio Universitária, também podem ser vistas na AAUM TV, uma televisão do grupo da Rádio Universitária e que pode ser vista na internet ou também através do site da RUM ou ainda por via das redes sociais nas quais a Rádio Universitária está também presente. A entrevista de hoje, prosseguindo esta série, é com o Ricardo Rio, candidato da coligação Juntos por Braga, que congrega o PST, o CDS e o PPM. Ricardo Rio, que se candidata pela terceira vez e que, desta feita, tem surgido sistematicamente como favorito nas sondagens. Mas, antes de avançarmos para as questões, vamos, conhecer alguns dados biográficos sobre o candidato da coligação Juntos por Braga, dados compilados aqui pelo jornalista José Reis, que vai estar comigo, Alexandre Praça, vai estar comigo, José Reis, também aqui na condução desta entrevista. Ora, Ricardo Rio tem 40 anos, é casado, é pai de 3 filhas, nasceu em Braga e a nível de cargos públicos é vereador na Câmara Municipal de Braga desde 2005. Foi membro da Assembleia Municipal de Braga, mandato de 2001 a 2005. A nível partidário foi presidente da Comissão Política da Secção de Braga do PST de 2002 a 2008, tendo sido também vogal da Comissão Política Nacional do PST entre 2008 e 2010. É membro do Conselho Nacional dos Autarcas Social-Democratas, é também vereador da Câmara Municipal de Braga. Agora surge como candidato, mais uma vez, da coligação Juntos por Braga às autárquicas do final deste mês. Ricardo Rio, bem-vindo. Muito obrigado. Aqui à Rádio Muito obrigado pelo convite e pela iniciativa. Também à Associação AAUM TV, a Associação Académica da Universidade do Minho, televisão do grupo também da Rádio Universitária. Tal como fizemos com os restantes entrevistados, a primeira questão é comum e tem a ver um pouco mais com a valia pessoal do candidato. Braga tem quase 181 mil habitantes, ou tem mesmo mais de 181 mil habitantes, segundo os últimos censos, quase 160 mil eleitores, 6% deles novos eleitores em relação às autárquicas de há 4 anos. Em relação aos eleitores, como é o meu caso, por exemplo, que sou eleitor de Braga, consegue elencar 2 ou 3 razões para me convencer a votar em si? Com certeza que sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a escolha nunca é especificamente individual. Nós não estamos a eleger apenas um Presidente da Câmara, estamos a eleger toda uma equipa que vai governar a Câmara Municipal e eu, nesse contexto, também acho que a candidatura dos Juntos por Braga pede meças a qualquer outra das candidaturas porque reúne um conjunto de quadros de elevada valia nas mais diversas áreas de intervenção e, obviamente, da futura gestão municipal. Mas centrando a questão, obviamente, no líder, porque uma equipa também é feita à imagem do seu líder, eu julgo que ao longo destes anos que o José Reis elencou de intervenção pública, de intervenção mais do que partidária, de intervenção autárquica no contexto da cidade de Braga, que é a minha cidade de nascença, que é a minha cidade onde eu cresci, onde eu quis constituir a minha família e à qual dediquei de uma forma, julgo que abnegada, estes últimos anos também, do ponto de vista da minha intervenção cívica. Eu sempre procurei, desde 2001, portanto, e antes disso, enquanto cidadão, que teve já várias participações públicas, procurar manter o máximo de contacto com toda a população, com todas as instituições, de maneira a perceber efetivamente quais eram os reais anseios dessa população e dessas instituições. E com base nesse contacto, nessa proximidade que eu construí, nessa relação de grande diálogo e de grande cooperação que eu sempre tive com todos esses interlocutores, é que efetivamente eu julgo que reúno hoje um capital de conhecimento e de experiência sobre a realidade do Concelho de Braga que é verdadeiramente imbatível face às demais candidaturas, porque eu não considero que se possa medir a experiência como um ativo quando essa experiência se cinge ao mero exercício de um cargo. E nós temos que pensar que o exercício do cargo é ele próprio um instrumento para o serviço à população. E isso não aconteceu ao longo dos últimos anos por parte de quem o fez na maioria socialista e aconteceu da minha parte enquanto vereador da oposição que diariamente atende inúmeros cidadãos que lhe colocam as suas questões, que lhe levantam os seus problemas, que lhe fazem chegar os seus contributos e eu julgo que com base naquilo que é o conjunto de competências pessoais, profissionais, do meu perfil, que demonstrei nos mais diversos domínios de intervenção e com base nesse conhecimento que construí ao longo destes anos de serviço, aliás, eu não posso deixar de invocar um exemplo que para mim é de facto muito caro e que me deixa muito orgulhoso, é que a certa altura alguém dizia
que durante muitos anos, cada vez que havia um problema em Braga, que as pessoas ameaçavam chamar as televisões. A partir de um determinado momento, quando havia esse problema, e obviamente quando esse problema dizia respeito à Câmara Municipal, começaram a ameaçar que chamavam Ricardo Rio. Eu acho que esse é o maior tributo que se pode prestar e é a maior demonstração também daquela que é a confiança que os eleitores, como o Alexandre, podem ter em quem está disponível mais uma vez para servir novamente os bracarenses e para exercer esta função que muito me orgulhará de Presidente da Câmara Municipal de Braga. Naturalmente prometo que irei refletir sobre esses Assim argumentos até ao dia das eleições, mas não posso dizer mais nada, como é lógico, porque o voto é secreto. Portanto, o Ricardo Rio apresenta-se, no fundo, sintetizando um pouco como um homem aberto e de diálogo, enfim, e referiu há pouco a questão da experiência, imagino que pensando em Vítor de Sousa, que tem referido isso como Vítor Sousa, que é candidato do PS, que será entrevistado amanhã, como o ponto forte que ele considera, pelo menos na perspectiva dele, naturalmente. Mas vamos avançando um pouco agora, alargando mais o leque, precisamente, não só ao líder, também à lista que candidata e também às principais linhas programáticas que tem para a sua candidatura. Sim, porque desde logo essa é uma das diferenças que também qualquer eleitor hoje já percebe de uma forma clara. É que, mais do que esse conjunto de atributos pessoais que me questionavam há pouco, há um conjunto de compromissos, um conjunto de prioridades, um conjunto de ideias e de propostas políticas que são radicalmente diferentes entre as diversas candidaturas, ou particularmente entre as duas principais, ou pelo menos do ponto de vista da credibilidade do compromisso com esses mesmos princípios e com essas propostas. E, portanto, hoje, quando eu defendo um conjunto de estímulos à atividade económica, ou quando defendo uma redução da carga fiscal, ou quando defendo a qualificação da cidade do ponto de vista dos espaços verdes, ou quando defendo uma política efetiva de regeneração urbana, a preservação do património, toda uma série de questões que eu tenho, digamos, batido sistematicamente e criticado arduamente aquilo que tem sido a conduta da Câmara Municipal, as pessoas revêem essas afirmações com total coerência com aquilo que têm sido as propostas que eu apresentei ao longo de todos estes anos. Veja-se um caso concreto. A proposta de redução do IMI, que foi recentemente aprovada, era uma proposta que nós apresentamos e foi sistematicamente reprovada pela maioria socialista durante quase os últimos 6 anos, praticamente desde que houve a reforma da tributação do património, que nós vimos sistematicamente apresentando uma proposta de redução dessa carga fiscal. Ela foi sistematicamente rejeitada. Outro exemplo que aconteceu este ano também, a da concessão de apoios à formação desportiva com a atribuição de subsídios através do pagamento das inscrições às diversas coletividades, portanto, nas diferentes modalidades, embora isso ainda não esteja totalmente consumado, porque tem sido um processo que não foi feito de uma forma expedita, mas há neste momento um apoio que é concedido pela Câmara Municipal e esse apoio corresponde a um anseio, a uma proposta que nós vimos fazendo desde 2005. Em 2005, a Câmara Municipal chumbou esta maioria socialista, reprovou todas as nossas propostas, seja de criação de um regulamento de apoios à formação desportiva, seja de celebração de contratos-programa de apoio à formação desportiva e, portanto, isso também marca a diferença e também é demonstrativo daquilo que os eleitores podem esperar de quem está a defender estas propostas com total convicção e de quem o faz de uma forma absolutamente oportunista e circunstancial. De uma forma geral, a maioria socialista diz que essas propostas da oposição, seja da direita ou da esquerda, no Executivo só mesmo PST e CDS, mas essas propostas normalmente venham fora de tempo, antes do tempo, e que agora é que é o timing adequado para elas e por isso é que a maioria socialista avança com elas. De uma forma geral, tem sido este o argumento utilizado. Há uma divergência que, nesse caso, a maioria não tem apenas com a oposição, e aí a oposição, em muitas dessas propostas, tem tido uma convergência alargada, não é apenas uma proposta que eu reivindico para mim, é uma proposta que tem merecido ou um conjunto de propostas que tem merecido um apoio consensual praticamente todas as forças da oposição e, portanto, e não só dessas forças da oposição, como muitos dos interlocutores e dos beneficiários. Obviamente que a carga fiscal, qualquer bracarense há muito que reivindicava essa redução, mas o caso das coletividades, o caso de outras iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas pela autarquia e que efetivamente já há muito eram reivindicadas, não apenas pelos partidos políticos, mas também pelos agentes da sociedade civil, aí não podemos acreditar que só a maioria socialista é que estava com razão no nosso Conselho. É curioso que o Alexandre falava atrás, e é uma característica comum quer à candidatura do Ricardo, quer também à própria candidatura do Vítor Sousa, que os independentes ganham cada vez mais espaço. Porquê é que os independentes são tão deliciosos para uma candidatura política?
Não acho que seja uma questão de serem mais deliciosos ou menos deliciosos. Mas ganham espaço, cada vez mais espaço surgem em Agora, lugares. nesta lista da coligação Juntos por Braga, há 2 independentes em lugares, nos chamados lugares elegíveis. Sim, aparentemente, de acordo com como referiu todas as sondagens, e nomeadamente estudos técnicos sobre essas mesmas sondagens, esses 2 independentes já estarão eleitos. Faltará saber se nós vamos vencer as eleições e se, obviamente, também para lá disso, a própria doutora Lídia Dias, a 6ª vereadora da nossa candidatura, vai ser eleita ou não. Mas, em relação a esta questão, nós olhamos para a constituição das equipas, e eu, desde que assumi a liderança do partido em 2002, que sempre procurei que houvesse um reforço da participação dos cidadãos na vida pública. Dos vários quadrantes, seja pessoas com caráter mais técnico, seja até ao mero cidadão, que eu considero que tem que ser também mais exigente e mais criterioso na escolha que faz daqueles que governam, seja a nível local, seja a nível nacional. E, portanto, isso exige que haja essa consciência cívica de participação, de escrutínio e de envolvimento dos cidadãos naquilo que lhe diz diretamente respeito. Ora, o facto de haver pessoas que não querem, obviamente, submeter-se a um crivo partidário, nós temos que também perceber com total naturalidade. Percebê-lo sempre e percebê-lo hoje de forma muito particular, num contexto em que a atividade política ou partidária está sob, digamos, um crivo de descredibilização, digamos assim, desvalorização por parte do conjunto da sociedade, que, obviamente, desincentiva que os cidadãos se queiram envolver partidariamente, independentemente de se querem envolver ativamente enquanto mesmo assim, alinhando de uma candidatura política, não estão a assinar um acordo ou não estão a assinar um tratado de fidelidade em relação a essa coligação ou a esse partido político? Não, de todo. Aliás, repare, no caso concreto de uma eleição autárquica, há um conjunto de pessoas em que aquilo que sobressai são os seus atributos e as suas propostas para o conjunto do Conselho. Não são questões de natureza político-partidária. Não é por acaso, precisamente como referiu, na minha candidatura, mais do que independentes, há pessoas que, por exemplo, e isso acho que é um exemplo claro daquilo que eu queria demonstrar, que não se revêem, por exemplo, nas políticas do governo do PSD e integram a minha candidatura. E, portanto, isso não as, digamos assim, as desmotiva de participar num projeto que consideram que é aquele que é verdadeiramente melhor para Braga. E, portanto, todo o discurso que às vezes é construído em torno de lógicas político-partidárias é, por um lado, desvalorizador daquilo que é, na minha ótica, a capacidade dos cidadãos de destrinçarem a análise que estão a fazer em cada momento. E, por outro lado, é também digamos, demonstrativo daquela que é a verdadeira perspectiva que essas pessoas que constroem esse tipo de discurso têm sobre esta atividade cívica. Mas o CDS e o PPM que fazem parte da coligação entendem essa postura? Entendem perfeitamente. Eu acho que... Não reivindicam mais espaço? Todos os partidos, enquanto tal, reivindicam espaço, mas eu, pelo menos, tenho tido a liberdade, e sempre tive desde a minha primeira candidatura, para constituir com total liberdade as equipas que integram, nomeadamente, a Câmara Municipal. As pessoas que integram, no respeito pelos acordos que são celebrados, foram com a minha total concordância. E, nesse sentido, eu acho que não há aqui assim qualquer tipo de digamos, polémica interna em torno do envolvimento de pessoas que não pertencem a este espectro político. Mas já que falamos da lista, e só para fecharmos esse ponto, porque temos muitos outros pontos para destacar ao longo desta conversa, têm surgido, enfim, algumas não digo notícias, pelo menos declaradas, mas pelo menos têm surgido algumas pistas sobre a possibilidade do número 2 da lista do Ricardo não abdicar de ser deputado na Assembleia da República, logo irá abdicar de ser vereador. Não é necessariamente assim, até porque o exercício dos 2 cargos não é incompatível. Um vereador pode ser-lo a meio tempo e continuar a exercer funções de deputado. Aliás, há inúmeros Mas será casos... que lhe interessa um vereador a meio tempo? Eu acho que num contexto de uma equipa municipal, cada um dos seus participantes tem que dar o contributo na medida daquilo que entenda oportuno e daquilo que se entenda necessário para a consistência dessa mesma equipa e para a assunção de responsabilidades nas diferentes áreas. Desde a primeira hora que o diálogo que foi tido com o Dr. Altino, ou com o engenheiro Altino Bessa, foi precisamente nesse sentido de avaliarmos em função, desde logo, do resultado eleitoral que vier a advir das próximas eleições, das eleições do dia 29, aquela que é a melhor solução
para a gestão do Concelho de Braga. E é essa a sua prioridade. Se essa solução for compatível com o exercício de deputado, ele poderá mantê-lo, e eu pessoalmente considero que isso até pode ser benéfico para a própria gestão municipal. Aliás, essa questão que também tem sido muitas vezes levantada sobre o facto do Dr. Altino Bessa não ser natural de Braga, não ter ligação a Braga, parece-me uma falsa questão, porque efetivamente Braga se cresceu até esse patamar que hoje o Alexandre referia há pouco no início desta conversa, foi muito à custa dos muitos que vieram para Braga ao longo dos anos e que aqui quiseram, obviamente, dar o seu contributo para o crescimento desta cidade. E o engenheiro Altino Bessa está neste momento disponível para participar nesse mesmo crescimento, e eu acho que a sua experiência, as suas competências vão ajudar a esse mesmo crescimento no exercício de funções municipais. Já há pouco referia que, enfim, aludiu às questões da política governamental, designadamente do seu partido, que é o líder, que é o principal partido da coligação governamental. Se for eleito Presidente da Câmara, já sabe quantos funcionários municipais vai despedir? A não ser que haja motivos de força maior, de justa causa, obviamente, porque há questões de natureza disciplinar, não faço intenção de despedir nenhum funcionário. Aliás, esse é um programa virtual que algumas das candidaturas, que era do Partido Socialista, aliás, de uma forma, diria, absolutamente despudorada e vergonhosa até, para uma candidatura que se assume liderante ou potencialmente liderante de uma autarquia como Braga. Quer outras candidaturas, como é o caso concreto do Partido Comunista, já há muitos anos, que vem ameaçar com esse programa virtual, de que nós vamos despedir funcionários, de que vamos desmantelar serviços municipais, de que vamos privatizar empresas municipais. Tudo isso são questões que, de uma forma absolutamente clara, eu tenho que refutar, que tenho que dizer que não é esse o nosso programa, não é esse o nosso objetivo, e o que nós queremos, e aliás, nesse caso concreto dos funcionários municipais, eu tenho que dizer de uma forma também absolutamente clara. Ao contrário de outros, eu tenho consciência que quem faz a Câmara Municipal todos os dias não é o conjunto de 6 ou 5 pessoas que gerem a Câmara Municipal ou dos 11 que compõem o seu Executivo. São os milhares de trabalhadores que se levantam todos os dias para ir prestar um serviço à população e, na medida das suas competências, na medida das suas disponibilidades e, muitas vezes, na medida das dificílimas condições de trabalho com que se têm que confrontar, e eu tenho dado alguns exemplos que são também claros para os próprios trabalhadores e para a generalidade dos cidadãos, o caso concreto das dificuldades que os funcionários municipais tinham no seu estaleiro e que ainda estão manifestamente por suprir. No contexto atual de combate a fogos florestais, a insuficiência de meios com que se confrontam a generalidade dos bombeiros. O total descrédito a que foi votada a Polícia Municipal com esta opção da Câmara Municipal de abdicar da gestão dos parquímetros, dizendo que ela não era capaz de o fazer. E, aliás, de o fazer com cerca de 50 pessoas a trabalhar, ao contrário desta empresa que agora é concessionária, que tem menos de uma dezena de fiscais e fazê-lo de uma forma absolutamente ativa, como todos os bracarenses sentem diariamente. Dos funcionários de jardins que têm também condições manifestamente insuficientes para poderem trocar e, portanto, ir preparar para o trabalho e depois, obviamente, relaxar após esse trabalho. Até questões de caráter mais imaterial, que são também absolutamente pertinentes, como é o espectro de constante suspeitas que são lançadas sobre determinados setores da Câmara Municipal, sem que haja uma palavra de conforto, de repúdio por parte da gestão política dessa mesma Câmara Municipal. Isso, na minha ótica, é que devia e deve seguramente preocupar os funcionários municipais, e sobre isso eles têm já uma demonstração clara de quem, ao longo destes anos, nada fez para melhorar as suas condições de trabalho na Câmara. Mas tem noção que corre, digamos, entre muitos serviços municipais essa informação de que... Corre, porque efetivamente é uma política que tem sido, e um discurso que tem sido promovido e escrito até em suportes de campanha que têm sido distribuídos à população por parte dos responsáveis do Partido Socialista. Eu, quanto a isso, só posso considerar que é uma atitude de manifesto desespero que os bracarenses hoje em dia claramente começam a desvalorizar. Mas o Governo diz que a administração pública local tem que emagrecer. Como é que vai resolver esse problema? Através de rescisões o Governo tem criado um conjunto de obrigações de diminuição de toda a administração, seja central, seja local, a que a própria Câmara Municipal tem estado vinculada. A Câmara Municipal tem estado obrigada a todos os anos descer uma determinada percentagem de funcionários, nomeadamente não por despedimentos, mas através dos naturais processos de reforma que vão sendo concretizados e que depois não são substituídos por novos funcionários. E isso, obviamente, também deixa algumas lacunas no serviço e obrigam a uma outra organização. Eu, nessa matéria, também sou taxativo. Eu acho
que, por força dessa realidade, qualquer gestor da Câmara Municipal, qualquer presidente da Câmara Municipal, estará sempre compelido a fazer aquilo que um governo o obriga a fazer. Quando os mecanismos que são criados são instrumentos de caráter facultativo, obviamente que o Presidente ou os usa ou não os usa. Eu não os pretendo usar. Portanto, em relação a essa questão e também em relação à questão que no fundo tem sido também levantada e já foi aludida aqui, que tem a ver com a eventual privatização de algumas empresas municipais. Fica claro, portanto, que em relação aos trabalhadores promete não despedir nenhum, portanto, está de acordo com as restantes listas, e em relação às empresas municipais, já aqui há alguns meses, em entrevista aqui também à Rádio Universitária, garantiu que não haverá nenhuma privatização nem parcial de nenhuma dessas empresas. Exatamente. Neste momento e no horizonte alargado do próximo mandato, portanto, no próximo mandato autárquico, não vai haver privatização de nenhuma empresa municipal. E não há privatização de nenhuma empresa municipal por dois motivos fundamentais que eu também já expliquei de uma forma clara. O primeiro é que não considero que haja uma vantagem efetiva dessa mesma privatização, como aconteceu, por exemplo, em relação ao caso da Escola Profissional, com a qual nós concordamos, em que era uma entidade que estava com gravíssimas dificuldades financeiras e que o processo de reestruturação era incontornável, portanto, ou ele era feito pela Câmara Municipal, que não tinha vocação para gerir a escola, ou era feito por quem tem vocação e que, obviamente, o tem feito com sacrifício, ainda que dentro do respeito pelo acordo que foi estabelecido na altura de alguns trabalhadores que não tinham vínculo e que não estavam, obviamente, abrangidos por aquela garantia que foi na altura assegurada publicamente de não despedimento de trabalhadores, mas, portanto, esse processo de reestruturação foi necessário e, portanto, foi necessário atribuir, como aconteceu no passado em relação à AGER, independentemente de outras questões que têm a ver com a forma como essa parceria é gerida e do poder que é exercido ou não pela Câmara Municipal por força da posição maioritária que tem no capital da AGER, há uma melhoria clara da qualidade do serviço global da AGER que tem que ser reconhecido. A questão tem-se colocado mais, sobretudo, na componente tarifária e na conclusão de investimentos que são manifestamente necessários e que ainda não foram concretizados. E aí é que falta o tal poder, o tal exercício de poder maioritário por parte da Câmara Municipal. Mas houve um benefício. Neste momento, esse benefício não se revela oportuno. O que é importante é que a Câmara Municipal, nas diferentes empresas municipais, coloque gestores competentes, com conhecimento da área, que nunca digam aquilo que eu já ouvi de pessoas que assumem responsabilidades nessas empresas, que é: não percebo nada sobre isto. Eu sou um gestor político e estou aqui colocado porque, efetivamente, mereci a confiança da Câmara Municipal. Ora, comigo isso não vai acontecer. Nestes últimos tempos, quinzenalmente, diria eu, nas reuniões do Executivo, o Ricardo faz à comunicação social uma série de denúncias, ou pelo menos vai deixando algumas questões com as quais não concorda, assumindo ou olhando para trás ao longo destes últimos anos, assumindo que vencerá a Câmara nas eleições de 29 de setembro, qual é que será a primeira medida que foi implementada pelo Executivo de Mesquita Machado que deitará abaixo? Eu já o assumi também publicamente. A primeira prioridade neste momento, porque acho que é um ato de absoluta justiça para com os bracarenses que foram confrontados com uma medida manifestamente errada da parte da Câmara Municipal, é a decisão de revogar o alargamento dos parquímetros à superfície. Não tanto a concessão, porque a concessão, embora eu tenha considerado e considere que a opção foi errada, eu acho que, efetivamente, do ponto de vista prático, a revogação da concessão é inviável, porque a Câmara Municipal usufruiu de um adiantamento por parte do concessionário de 4 milhões de euros, que eu estou certo que não os irei encontrar ali disponíveis. Então, vencerá as eleições, deixou-lhe um presente envenenado. Não é um presente envenenado, porque também aí, assim, não é uma situação com que a Câmara não possa lidar, mas é uma situação que restringe os graus de liberdade que a Câmara teria para gerir a sua política de mobilidade no centro da cidade e a política de ordenamento urbanístico, nomeadamente em termos de estacionamento, além da própria questão dos próprios tarifários e outros que passam a estar totalmente condicionados face à parceria que foi instituída. Em relação ao alargamento, isso já não acontece assim, porque a minha perspectiva é de que o alargamento foi feito não no contexto do concurso, portanto, o concessionário não tinha a expectativa de alargamento porque esse alargamento foi admitido como possível, mas não estava concretizado. Portanto, não pagou mais por isso. E, portanto, eu acho que legalmente, e é isso que eu farei, irei revogar esse mesmo alargamento, retirar os parquímetros das novas zonas em que eles foram colocados e devolver o centro aos cidadãos e voltar, aí sim,
a estimular o comércio municipal do centro da cidade, que tão prejudicado foi por esta medida, como também toda a política e o tal pretenso compromisso com o repovoamento do próprio centro da cidade, que tem sido manifestamente um fracasso por parte desta autarquia. Digamos que essa é mesmo a primeira medida que essa será a primeira medida. Em termos de grande impacto. É porque eu acho que outras haverá, noutros contextos, mas essa é daquelas que tem também um caráter simbólico muito importante, porque foi algo porque eu me bati e que critiquei, como o José Reis disse bem, muito arduamente no momento em que foi concretizada, e em coerência com aquilo que foi a minha postura enquanto oposição, eu só tenho uma solução, que é ser coerente com esses mesmos princípios, com essas mesmas propostas, quando vier a assumir funções na gestão da Câmara Municipal, e isso, obviamente... Mas que ideias concretizáveis, e o Ricardo fez menção a essa questão, que ideias concretizáveis, não são ideias, enfim, idealistas, passando a redundância, mas que ideias concretizáveis têm para o casco histórico da cidade, para a mobilidade no centro histórico e para a atração ao público mais jovem, que me parece ser, de resto, uma linha transversal a todas as candidaturas, a de levar os jovens para o centro da cidade? Que garantias é que pode dar a esses jovens que podem viver no centro da cidade, tendo em conta o ambiente de crise que vivemos? O primeiro passo para que isso seja viável é, obviamente, a reabilitação do edificado. Nós temos muitos edifícios no centro da cidade que estão em estado de degradação, que estão devolutos, que não têm condições de habitabilidade e que, por isso, necessitam de uma intervenção que eu entendo, como já entendo há uns anos esta parte, e foi também uma das propostas que submeti na altura na Câmara Municipal, que devem ser reabilitados numa parceria alargada entre a própria Câmara Municipal, os proprietários dos imóveis, investidores que queiram participar e, obviamente, também aqui com o investimento e o financiamento de mecanismos como os que hoje estão disponíveis, veja-se o caso do programa Jéssica, que não foi utilizado por parte da Câmara Municipal, em Braga, e que viabilizem esses processos de reabilitação e viabilizem, num segundo momento, a colocação desses imóveis, não num contexto especulativo, como aquele que nós temos verificado, em que só, obviamente, quem tiver grandes posses é que pode, efetivamente, ir para o centro da cidade, mas sim que viabilizem a instalação de jovens, e nomeadamente jovens estudantes, jovens casais, que se fixem através de programas de incentivo ao arrendamento jovem, que podem ser desenvolvidos pela própria autarquia diretamente ou pela própria Braga Habite, como tantas vezes tenho defendido, que é, digamos assim, a portadora da bandeira da política de habitação da Câmara Municipal e que o tem feito num espectro muito restrito, mas esses programas de incentivo ao arrendamento jovem, obviamente, que vão levar mais gente para a cidade. Depois, para juntar a tudo isso, nós temos que encontrar soluções de mobilidade. Por exemplo, o caso concreto das políticas de pedonalização do centro, eu acho que elas são positivas até um determinado limite. Eu acho que Braga ultrapassou esse limite e, neste momento, a zona pedonal é um deserto urbano, como tantas vezes foi nomeado, e isso obriga a que haja soluções de mobilidade dentro do próprio centro da cidade, que podem passar por meios de transporte mais amigos do ambiente, que circulem em menor escala dentro do próprio centro, seja por intervenção direta do STUB, seja, e também aqui assim, isso não é uma privatização do STUB, é um projeto completamente autónomo daquilo que é o serviço de transporte que a empresa já promove, por investidores que o queiram desenvolver nesse contexto de meio urbano. Depois, há a questão da animação cultural e da animação comercial também, mais uma vez, mas a animação cultural é, para mim, absolutamente fundamental para voltar a devolver essa vida ao centro da cidade. O engenheiro José Teixeira tem várias iniciativas que nós promovemos, sempre defendeu, por exemplo, que Braga deveria apostar em instalação de determinadas valências culturais, no reforço da política de captação de alunos Erasmus para o centro da cidade, e nós que temos uma Universidade do Minho que tem um dos seus objetivos estratégicos até 2020, aumentar substancialmente o número de estudantes estrangeiros que venham para esta universidade, obviamente que esse é o tipo de público que pode ajudar também a dar vida a esse mesmo centro. E depois há um conjunto de situações mais pontuais. Eu dou um exemplo que também é uma proposta que eu já assumi publicamente, que é também muito comum na generalidade das grandes cidades europeias e também de algumas portuguesas, que é o acesso livre à internet no centro da cidade. Também aqui é uma medida que não tem custos muito significativos para a autarquia, que deveria ter sido inclubada, por exemplo, nesse outro grave fracasso que tenha um responsável claro e tenha um rosto claro em cima desse fracasso, que foi o Braga Digital. E que é o acesso, portanto, livre para todos os cidadãos e para todas as unidades de serviços e comerciais que aí se instalem à internet no centro da cidade.
Em relação, por exemplo, a soluções para o caso da piscina olímpica, enfim, já estão lá enterrados mais de 8 milhões de euros no Parque Norte e o que é que, se for Presidente da Câmara, qual é a solução que tem para aquele imbróglio? Em primeiro lugar, convém lembrar, também aqui de uma forma claríssima, que antes da Câmara ter começado com aquele projeto absolutamente megalómano, que nós denunciamos publicamente que isso não era admissível. Que era um projeto em que se estava a pensar gastar 25 milhões de euros para fazer uma piscina olímpica, um tanque de saltos, que ainda por cima, como até alguns glosaram, não há praticantes, não há treinadores, não há juízes sequer desta modalidade cá em Portugal, portanto era uma coisa verdadeiramente irrealista para qualquer contexto, não era apenas para o contexto de parcimónia de recursos que hoje em dia todas as entidades públicas se confrontam, mas gastar 25 milhões de euros naquele projeto foi, ou a intenção de o fazer, foi um erro crasso por parte desta Câmara Municipal e só compreensível numa onda megalómana que marcou muitos dos investimentos feitos nas últimas décadas. Como se comprovou, porque num determinado momento gastaram-se os tais 8 milhões, ou 9 milhões, ou 10 milhões nas infraestruturas básicas, portanto nas estruturas, e não se concluiu o projeto por falta de recursos. Ora, uma das coisas que eu disse claramente desde a primeira hora é que esses 10 milhões não podiam servir para justificar os 15 que ficaram por gastar. E, portanto, o que a Câmara nunca poderá fazer é concluir aquele projeto tal como ele tinha sido originalmente concebido. A partir do momento em que... Sim, mas isso é um dado adquirido que a própria Câmara já assumiu há algum tempo. Sim. Vai avançar com esse projeto. Numa determinada fase, não é bem assim, porque a verdade é que numa determinada fase ainda se andou a apregoar que ia haver uma candidatura a fundos comunitários que iria viabilizar esse investimento e a conclusão daquele projeto. Eu acho que aí, tal como acho que isso foi uma total irresponsabilidade, eu acho que se algum gestor de um fundo comunitário atribuísse esse apoio para esse investimento, devia ser imediatamente preso porque estava em violação completa daquilo que é as mais elementares, no mínimo, regras de bom senso. Mas, portanto, essa chegou a ser uma hipótese em cima da mesa. Sim, mas nos tempos mais recentes... Nos tempos mais recentes surgiu a política do engodo. E a política do engodo que a Câmara aplicou muitas e muitas vezes, sempre que percebeu que alguns dos seus compromissos ou algumas das suas opções deixaram marcas e deixaram defraudadas as expectativas dos bracarenses. Veja-se o caso da saída da Bracalândia, que logo imediatamente no dia seguinte havia anúncios de criação de parques temáticos de Disney cá em Braga, com pistas de esqui no Picoto e toda uma série de outra parafernália que efetivamente ia colocar Braga na rota mundial dos parques temáticos. A verdade é que nada disso se concretizou e em relação à piscina olímpica, esta pretensa criação de um parque aquático temático também ali foi outra estratégia também para dissimular um falhanço, que foi o da Câmara Municipal, não ter sabido gerir bem esses recursos. Qual é a solução? Pergunta-me. E eu digo-lhe diretamente, a primeira solução é, obviamente, de contactar o arquiteto, coisa que a Câmara Municipal até hoje, pelo menos aparentemente, não fez, e perguntar-lhe como é que eu consigo acabar naquele espaço, com aquilo que está feito, uma piscina olímpica, que eu considero que Braga... Não só, não. É de qualquer maneira. Está aliado ao Sotomoro, mas não é. É o Julio Rafael Espanha ou um outro arquiteto. E, portanto, aquilo que é necessário é reformular aquele projeto e concluir uma piscina olímpica que eu considero que Braga ainda hoje necessita. E necessita porque o Sporting Clube Braga continua a ter inúmeros praticantes e continua a ter a necessidade de disponibilizar um equipamento dessa natureza para a fruição de toda a população, em ligação não apenas às coletividades esportivas, mas, por exemplo, às próprias IPSS e à generalidade da população. E isso, a nível nacional, foi conseguido com 1/10 daquilo que se gastou nesta mesma piscina olímpica e, portanto, eu acho que terá que ser viável aproveitar o que existe para concluir esse projeto. E é isso que eu vou fazer. Embora o Parque Norte também tinha previsto um pavilhão multiusos. Se for Presidente da Câmara, vai avançar também nesse sentido? Eu acho que é um equipamento que faria sentido Braga dispor, porque é uma solução versátil que não só cria, digamos assim, oportunidades para a prática desportiva, mas que depois, como vemos em Guimarães, pode ser colocado ao serviço da comunidade em diversos domínios e de forma muito particular com a componente cultural também a assumir um protagonismo especial.
Eu, neste momento, considero que Braga não tem recursos para poder concretizar esse projeto e não o deveria fazer, sobretudo, quando tem, à espera de intervenção de há largos anos esta parte, um outro equipamento que pode cumprir, ainda que se não tão cabalmente, mas ainda assim, em melhores condições do que aquilo que o está a fazer hoje, algumas dessas funções, que é o Parque de Exposições de Braga. O Parque de Exposições de Braga tem que ser requalificado. Uma vez requalificado, pode ajudar precisamente a servir o desporto, servir a cultura e servir também o objetivo que lhe esteve na essência, que é o da promoção de feiras, congressos e exposições, e isso será também uma das obras que nós iremos incluir. Mas lá está, é uma ideia também transversal a todas as candidaturas. Lá está, são as diferenças aí nesse contexto é uma conversão tardia, então se há uma transversalidade dessa proposta, eu só tenho que a saudar, mas é uma conversão muito tardia. Eu repeti nessas mesmas conferências de imprensa, vezes sem conta, palavras que não eram minhas, que eram dos administradores das empresas municipais, quer do que colabora com a Rádio Universitária, que foi no mandato, ou nos mandatos anteriores, o administrador delegado do PEB, o Dr. Jorge Cruz, quer até o próprio candidato a vereador do Partido Socialista, Miguel Corais, que também já neste mandato chegou a escrever que era necessária, era absolutamente premente essa intervenção no Parque de Exposições, no próprio complexo, em termos de condições de conforto, climatização, de insonorização, coisas que não foram feitas por esta maioria socialista, ao arrepio daquilo que eram, mais uma vez, as prioridades efetivas de desenvolvimento do concelho. Como é que se reconcilia a universidade com a cidade? Em primeiro lugar, estabelecendo um diálogo contínuo com essa mesma universidade. Eu tenho dito que é importante que da parte da Câmara Municipal, da parte da universidade também, mas eu, como tenho tido vários contactos com a universidade... Quem é que tem quebrado esta relação? A cidade ou a universidade? Era isso que eu ia dizer, precisamente, é que a partir do momento em que eu tenho tido vários contactos com os sucessivos reitores, desde o professor Guimarães Rodrigues, agora ao professor António Cunha, e tenho sentido da parte deles um fortíssimo empenho de colaboração com a cidade, percebendo que com isso ganha a cidade, ganha a Câmara Municipal e ganha a própria Universidade também, eu só posso admitir que essas palavras que me têm transmitido são também elas genuínas e que quem tem falhado é o outro interlocutor, que é a Câmara Municipal. Aliás, isso também não causa muita estranheza, porque tem havido várias decisões e atitudes da Câmara Municipal que são manifestamente demonstrativas de uma menor sensibilidade para a colaboração com a Universidade. E muitas vezes é invocado o exemplo de Guimarães, pelos próprios responsáveis da Universidade, em que qualquer projeto que é desenvolvido no Concelho é tentado sistematicamente que haja um envolvimento ativo da Universidade, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista da instalação de algumas das suas valências, seja do ponto de vista até da disponibilização de quadros que sejam especialistas em determinadas áreas para participar nesses mesmos projetos. Ora, em Braga, isso não aconteceu até agora em praticamente nenhuma área. Ou seja, este voltar de costas de um para o outro ainda é reversível? É com certeza reversível. Aliás, a própria Universidade tem vindo a sofrer um processo de renovação, tem hoje, nas mais diversas áreas, quadros que têm assumido um grande protagonismo até do ponto de vista público, em áreas de vanguarda, do ponto de vista da investigação científica e não só, e uma nova geração que tome conta, como vai tomar no dia 29 da Câmara Municipal, obviamente que terá essa disponibilidade e essa postura de diálogo ativo para construírem projetos comuns que são muito necessários para a cidade de Braga. E eu tenho dito, para lá desses projetos extra, digamos assim, a própria gestão municipal, há uma questão que para mim pode ser muito útil. É que eu considero que a gestão municipal pode ser um laboratório de implementação de muitas áreas que são desenvolvidas cientificamente na universidade e que podem apoiar, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista da mobilidade, da engenharia, que podem apoiar as próprias políticas municipais a serem políticas mais inovadoras e mais consonantes com aquilo que é o estado da arte do conhecimento. Um dos projetos comuns pode ser, o projeto da antiga Fábrica Confiança pode também envolver, de facto, o município, que já é proprietário daquele espaço e dos terrenos, e envolver muito a Universidade do Minho. Este foi um processo, no entanto, que do ponto de vista político ficou a ideia que Ricardo Rio não saiu muito bem na fotografia. Foi um processo em que esteve lado a lado com o Vítor de Sousa. Eu já chegaria aí, mas voltaria atrás, porque acho que é um bom exemplo daquilo que eu afirmei há pouco, porque precisamente no âmbito do concurso de ideias que foi lançado por sugestão dos Juntos por Braga, ou dos autarcas dos Juntos por Braga, para esse mesmo espaço, e que foi um sucesso, como sabemos, assinalável na nossa cidade, com inúmeros projetos
para aquilo que seriam as valências desse edifício, foi também consultada a própria Universidade do Minho. Mas foi consultada uma vez já concretizada a própria aquisição. Ora, aquilo que na altura se verificou foi que a Universidade prescindiu de participar nesse projeto, de dar algum tipo de contributo, porque disse: eu não fui auscultado para a fase de decisão sobre esse processo, porque é que hei de ser agora que ele está praticamente consumado. Isso é o contraponto claro com a tal situação de Guimarães, em que desde a gênese os projetos são construídos de forma parceira entre as entidades. Voltando à sua questão, eu não acho que saí mal na fotografia. Eu também, nesse projeto, fui absolutamente coerente com aquilo que tinham sido as minhas propostas e aquilo que tinha sido também um conjunto de posições públicas que eu pessoalmente assumi. Os autarcas, na altura do PSD, assumiram ao longo dos anos. O presidente da Junta de Freguesia de São Vítor assumiu também, que também eleito nas nossas listas, e espero eu, o futuro vice-presidente da Câmara Municipal. Que é na prática o seu número 2, não é? Não está número 2 na na lista equipa, por uma exatamente. Questão, mas é na prática. E várias associações cívicas de defesa do património, etc., ao longo dos anos, todas assumiram, vários partidos políticos, inclusivamente, assumiram que a Câmara Municipal tinha que ter uma intervenção naquele espaço e tinha que preservar aquela memória industrial e colocá-la, mais uma vez, ao serviço da população. Ora, nós não podemos defender tudo isto anos a fio e, quando temos oportunidade para concretizar isto com uma ação concreta, que se traduziu na altura na aquisição do edifício e na sua disponibilização para um projeto a desenvolver para a autarquia, não o fazer. Gerou-se depois a discussão em torno das avaliações, mas isso também ficou na altura perfeitamente demonstrado que, até por força das regras dessas mesmas avaliações, da atual conjuntura de mercado, a possibilidade de haver dissonâncias entre as perspectivas das diferentes avaliações era imensa. E isso tem-se demonstrado em vários outros projetos. Mas alguém que esteve tão envolvido no processo, como é que se chega ao momento, à hora H e se abstém? De quê? De confiança? Na expropriação. Não, eu abstive na expropriação, isso também foi explicado na altura, porque eu defendi a aquisição e a aquisição por via negocial com o proprietário, com base nas avaliações que nos foram submetidas por parte dos próprios técnicos da autarquia e as quais, para mim, são o instrumento norteador desse mesmo processo negocial. Essas avaliações foram muito contestadas pelos partidos mais à esquerda. Mas isso é uma contestação técnica que nem sequer envolve, digamos assim, a parte política. É uma contestação à metodologia da avaliação que nós consideramos que era legítima ao abrigo da lei. E tanto assim que foi, efetivamente... Mas aí a coligação Juntos por Braga e o PS estiveram em sintonia, digamos. Estivemos em sintonia, mas mais uma vez foi uma conversão tardia também aí, e parece que esta questão das conversões e das convertidos e das convertidas foi algo que marcou este último mandato também em vários aspectos da maioria socialista. Mas foi também uma conversão dessa mesma maioria, mas é uma conversão incompleta. E também esse caso demonstra isso bem. Porque para nós, o objetivo de adquirir aquele edifício não era transferi-lo para a propriedade da autarquia. Era desenvolver ali um projeto que servisse depois a comunidade. Digamos assim, a motivação, o empenho da maioria socialista morreu no momento da aquisição. A partir daí, nada mais foi feito. E, portanto, isso é demonstrativo que também aqui essa adesão a essa proposta, que era uma proposta alargada da sociedade bracarense, não era tão genuína. E é isso que também os bracarenses têm que perceber, que às vezes a adesão e a conversão, mais uma vez, a determinado tipo de prioridades não é coerente com aquilo que é o código genético desta maioria socialista. Para já o projeto está encalhado, compromete-se no próximo mandato, se for Presidente da Câmara, Com certeza que sim, num processo que tem que contar também aqui com o apoio dos novos fundos comunitários. Aliás, esse foi um dos argumentos para essa adesão recente, mas que depois, da maneira como o processo foi gerido, inviabilizou a sua concretização neste mandato. Em relação às convertidas, falámos há pouco, o processo está em curso, digamos assim, a maioria socialista aceitou transferir, digamos, a instalação da Pousada da Juventude do Convento de São Francisco em Real para o centro da cidade, para as convertidas, enfim. De uma forma geral, é sabido o que se passou em relação às convertidas. Se for Presidente da Câmara, de que forma vai avançar o processo? Nós temos que distinguir também aqui dois planos em relação a esse espaço. O primeiro é o objetivo, que é unânime, de valorização do edifício das convertidas, que é um monumento bracarense que tem que, obviamente, ser intervencionado e tem que ser utilizado para fins de fruição pública. Sejam
dificilmente, até porque não é isso que consta do projeto, a da instalação da pousada da juventude. A pousada no projeto é numa zona contígua ao edifício, não no próprio edifício, seja como nós também consideramos que seria possível do ponto de vista da instalação de uma valência social, ou seja, como também foi defendido, por exemplo, pelo Grupo Gonçalo Sampaio, de instalação do Museu Etnográfico ou de outras componentes de caráter mais cultural. A verdade é que a vinda da pousada para o centro da cidade foi também algo que nós defendemos desde a primeira hora e que, mais uma vez, era um erro que a Câmara estava a cometer ao querer instalá-la a alguma distância do centro, o que é absolutamente inédito a nível nacional, porque isso restringe fortemente a atratividade dos jovens, que obviamente vêm sem viaturas próprias, para se instalar nessas mesmas, e ainda por cima não usufruiriam, como lamentavelmente acontece em Braga, de transportes para poderem depois deslocar-se para essa pousada e para o centro da cidade, para desenvolverem as suas atividades, a sua prática turística ou outra na nossa cidade, mas dizia que essa decisão também é positiva. Agora, o tentar misturar isto tudo e tentar, com base nestes dois princípios que são positivos, o da preservação do edifício e o da atração para o centro da Pousada da Juventude, um negócio que teve como único objetivo servir interesses particulares de um parente direto do Presidente da Câmara Municipal, com a total cumplicidade dos vereadores da maioria socialista, incluindo o candidato do Partido Socialista e vice-presidente atual da Câmara, é atirar areia para os olhos dos bracarenses. E nós, desde a primeira hora, que rejeitamos totalmente isto. Braga não precisava de gastar, a Câmara Municipal de Braga não precisava de gastar aqueles 3 milhões de euros para tentar salvar uma empresa que tem outros mecanismos, seguramente, para o fazer. Não tinha que gastar 3 milhões de euros para servir um interesse particular, quando há, ao mesmo tempo, vários interesses públicos que têm que ser salvaguardados. E, até hoje, e no futuro próximo, tudo faremos para tentar evitar que esse projeto se concretize. Ele está a decorrer do ponto de vista judicial. Nós já interpusemos diversas iniciativas judiciais para tentar obstaculizar a sua concretização e, se tivermos condições para o fazer no momento em que assumirmos funções, esse é um processo que nós iremos reverter também. E como é que ficará? Já está... A partir desse momento, o que a Câmara fará é, primeiro, estudar, e voltando aos dois objetivos meritórios que eu enunciei, aferir da possibilidade de instalação da Pousada da Juventude, por exemplo, em outros edifícios públicos que estão disponíveis no centro da cidade, e voltando àquilo que há pouco discutíamos relativamente à atratividade para o centro, há vários outros edifícios que podem acomodar uma Pousada da Juventude no centro. Ou naquela zona, por exemplo, o próprio edifício da Francisco Sanches, do original, que agora está a servir de apoio durante o período da intervenção, é um espaço que me parece um espaço perfeitamente nobre para acolher uma Pousada da Juventude. Isso foi defendido também pelo meu futuro vice-presidente, Firmino Marques. Mas, quanto às convertidas, aí a Câmara tem que estabelecer uma parceria com o Ministério da Administração Interna, que é quem tutela esse mesmo projeto, e, mais uma vez também socorrendo-se de fundos comunitários, assegurar a fruição pública desse mesmo espaço, com uma outra valência que não será uma Pousada da Juventude. Mas só as convertidas e não os espaços envolventes, claro que sim. Passando... Como quiseres. Passando para outro plano, satisfaça-me uma curiosidade. Já visitou o Generation? Já visitei o Generation, já. Sabe que a sua ausência foi notada no dia da inauguração. Notada e comentada. A maioria socialista tem que perceber que eu, enquanto vereador da oposição, não deixo de desenvolver uma atividade profissional, ainda por cima uma atividade profissional bastante intensa, que neste momento obviamente se encontra suspensa em fase de campanha eleitoral, mas que no dia-a-dia destes... Não foi uma mensagem deixada de forma subreptícia? Não, bem pelo contrário. Aliás, eu sempre mantive um diálogo com os responsáveis da Fundação Bracher Augusta, tentando perceber quais eram os objetivos que eles pretendiam incutir. Mas confirma que recebeu o convite para ir à inauguração? Convite, como recebi para outras iniciativas municipais, que não pude marcar presença por ter compromissos profissionais aos quais, obviamente, não poderia faltar e que, enquanto vereador da oposição, eram, obviamente, prioritários face a uma presença circunstancial nessas mesmas iniciativas. E, portanto, não houve nenhuma mensagem política. Isso aconteceu comigo, como aconteceu noutras circunstâncias com os outros vereadores da oposição e, portanto, são... Visitou o local, o que é que achou? Acho que é um espaço que ainda está à procura de alguma identidade. E essa identidade, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista da ocupação que se lhe dá, não é totalmente claro ainda o que é que o Generation pode ser no contexto da dinâmica associativa e cultural da nossa cidade. O Ricardo tem alguma ideia?
Eu acho que essa era eu tenho desde o início uma ideia, e aliás quando incentivei a Câmara Municipal, que isso foi também decidido, aliás lá está a tal coerência de que tantas vezes temos falado nesta conversa, quando a Câmara Municipal e o seu Presidente, numa reunião do Executivo, nos perguntou se deveria acionar ou não o direito à opção para a aquisição do quartel da GNR, nós dissemos taxativamente que sim, e foi isso que efetivamente levou à concretização dessa aquisição, que ninguém questionou. Aí, como se tratava de um ente público, se calhar foi menos polémico do que noutros casos que já hoje aqui discutimos, mas nós defendemos que esse espaço deveria depois ser requalificado para ser colocado ao serviço, nomeadamente de uma população mais jovem e de apoio ao associativismo e às dinâmicas culturais da cidade. Uma espécie de casa do povo abrangente? Uma casa do povo moderna, convenhamos. Não seria uma casa do povo popular, mas pelo menos uma... Mas todas as associações teriam um lugar lá, não é? Uma casa da juventude em que pudesse haver espaços para, por exemplo, exposições de jovens artistas, que houvesse espaço para ateliês de teatro, de outro tipo de vertentes artísticas, que houvesse também, obviamente, condições para acomodar algumas dessas associações para ali poderem desenvolver o seu trabalho. Esse era o projeto original. Aliás, não foi por acaso que assim defendemos que ele fosse a sede da Capital Europeia da Juventude. Infelizmente, também aí ele acabou por ficar concluído já depois da Capital Europeia da Juventude. Acaba por ser uma herança e não é a única herança. Curiosamente aconteceu neste fim de semana à Noite Branca, uma iniciativa que mobiliza muita gente nas ruas. Na apresentação deste evento, o ainda vereador Hugo Pires, presidente da Fundação Brácara Augusta, desafiou os candidatos a dizerem desde já o que é que acontecerá com a Noite Branca no próximo ano. Eu acho que não vai haver nenhum candidato que diga o contrário daquilo que toda a gente espera, que é de que a Noite Branca é um projeto bem sucedido. Aliás, toda a gente reconheceu que, de entre os muitos erros da Fundação Brácara Augusta na gestão da Capital Europeia da Juventude, a Noite Branca foi, digamos assim, um oásis no meio de um grande deserto, ainda que também ela envolvida em muitas circunstâncias que ainda estão por clarificar, nomeadamente do ponto de vista, por exemplo, das dívidas que ainda subsistem e em relação a alguns dos meios de comunicação que foram também utilizados no âmbito de uma campanha alargada de promoção, mas dizia que, efetivamente, a Noite Branca é um projeto útil à cidade. Para continuar, mas que é um projeto que também tem que ser percepcionado pela população num contexto muito específico e que o próprio Rui Madeira, em várias discussões que eu tive com ele sobre o teatro circo, sobre a dinâmica cultural, muitas vezes enfatizou e que eu nesse aspecto tenho que concordar. É que não se pode, num contexto como aquele que existe em Braga, de grandes lacunas em termos de oferta cultural, dizer que a oferta cultural tem que ser assegurada através de noites brancas em que há um acesso gratuito das populações à cultura. Tem que ser desenvolvido um esforço continuado de participação, de acesso a um conjunto de atividades de diferentes géneros que vão ao encontro de todos os gostos da nossa cidade e, obviamente, que uma população estudantil como aquela que Braga tem, há todas as condições para reforçar essa mesma dinâmica. E o teatro-circo tem que ser um instrumento dessa mesma dinamização, mas isso tem que ser feito também no cultivo por um gosto e pelo investimento nessa mesma cultura e não apenas no acesso generalizado a um conjunto de espetáculos gratuitos como esta noite acaba por consistir. Portanto, Noite Branca em 2014 cá estaremos para fazer ainda melhor. Estará na Câmara, haverá edição. Haverá e será melhor ainda, seguramente. Ainda antes da mensagem final aos eleitores, gostava de lhe perguntar se não tem receio ou se não teme que possa vir a não ganhar as eleições por causa de não contar com os votos dos admiradores do Cónigo, por não ter sido apoiante da instalação da estátua, da polémica em estátua. Não. Enfim, e ter sido alvo mesmo de um comunicado bastante contundente. Também aí temos que distinguir completamente aquilo que é o conjunto de pessoas que no Concelho de Braga, e não só, reconheceram alguns méritos ao Cónigo Melo do ponto de vista da sua intervenção cívica e particularmente da sua intervenção social, e eu também nessa matéria, enquanto cidadão, tenho que lhe prestar esse mesmo tributo, embora não o considere por si justificativo de uma homenagem da dimensão e digamos assim, na conjuntura em que esta se vem realizar, mas destrinçar todas essas pessoas que têm esse reconhecimento de um grupo muito restrito que não só se consideram abusivamente portadores da memória do Cónigo Melo, como também, por outro lado, até estão disponíveis para alienar essa mesma memória a uma instrumentalização partidária que ninguém, obviamente, pode aceitar. E, portanto, isso é um grupo muito, muito restrito, que nem sequer pode coincidir com os promotores dessa homenagem e que são, digamos assim, pessoas que, efetivamente, também já há muito demonstraram a sua conivência com o poder em exercício.
Só antes da mensagem final, uma pergunta muito rápida para uma resposta também ela muito rápida, pedia eu, se conseguir, o Ricardo. Farei o melhor possível. Como é que vê esta emergência, este surgimento de um movimento independente pela primeira vez em Braga que se candidata às eleições? Sem me alongar, eu tenho que destrinçar aqui duas coisas muito diferentes. Uma é a tal participação dos independentes que já aqui discutimos e que é saudável. Outro é, digamos assim, a utilização de uma capa independente para afirmar projetos que não são totalmente independentes assim. Este movimento independente reúne pessoas que são, na sua esmagadora maioria, emanadas de projetos claramente partidários. O caso concreto do Bloco de Esquerda, tanto assim que até nem apresenta a candidatura à Câmara Municipal de Braga, como aconteceu nos últimos mandatos. O caso de alguns descontentes do Partido Socialista, alguns descontentes também do Partido Comunista, que se agregaram num projeto e que não é por si só um movimento independente como aquele que eu gostaria que existisse, que era o tal incentivo ao escrutínio cidadão que eu julgo que não lhe merece crédito, é isso? Não é uma questão de merecer crédito, todas as candidaturas merecem crédito. Agora, enquanto, digamos assim, movimento independente, não acho que sejam, digamos assim, cidadãos que estejam a ter uma atitude mais digna, como às vezes parecem querer arrogar-se, do que qualquer outro que o faça sob uma capa política ou partidária, como eu próprio, como os outros candidatos. Deixamos então o minuto final à disposição do Ricardo. Pode usá-lo da melhor forma ou da forma que quiser. Pois bem, caro Alexandre e caros demais eleitores bracarenses, aquilo que gostaria de transmitir é que eu considero que, por força precisamente dos atributos que enunciamos no início desta conversa, sou hoje aquele que reúne as melhores condições para ser um Presidente de Câmara compatível com aquilo que são os anseios de muitos e muitos bracarenses, que querem uma mudança de políticas, querem uma mudança de prioridades, querem uma atitude diferente por parte da Câmara Municipal, querem gente séria, capaz, disponível, responsável na gestão da Câmara Municipal e que olham para este projeto e para esta candidatura Juntos por Braga como aquela que não só na liderança, mas também no conjunto da equipa que compõe o Executivo Municipal e, de uma forma alargada, em todos os órgãos autárquicos, Assembleia e juntas de freguesia, traduz de forma cabal esses mesmos valores, esses mesmos princípios, essas mesmas propostas. Os bracarenses vão ganhar com esta mudança, os bracarenses nada têm a temer com esta mudança, porque esta é uma mudança que vai ao encontro daquilo que desejam para a sua cidade e para o seu bem-estar no dia-a-dia e, como futuro Presidente da Câmara Municipal, assim espero, quero pedir a todos os bracarenses que confiem neste projeto e que confiem efetivamente o seu voto aos Juntos por Braga no próximo dia 29. E é muito importante que todos participem neste ato eleitoral, porque esse é, de facto, não apenas, como disse, um dever de todos os cidadãos de participarem cada vez mais na vida pública, como também o primeiro direito para efetivamente defenderem os seus interesses e não ficarem apenas por uma mera crítica de circunstância ou uma mera ambição que querem ver concretizada. Ricardo Rio, chegamos ao final. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Universitária. Muito obrigado. Esta série de entrevistas com os 5 candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Braga, entrevistas que também podem ser, para além de ouvidas na Rádio Universitária, podem ser vistas na AAUM TV, uma televisão do grupo da Rádio Universitária, que poderá ter acesso através da internet ou através também de um link no site da Rádio Universitária e ainda das redes sociais em que a RUM está presente. Amanhã voltaremos para concluir esta série de entrevistas com o candidato do Partido Socialista, Vítor de Sousa. Para além disso, também amanhã, à noite, a partir das 9 da noite, no Auditório Vita, vai decorrer um debate público com os 5 candidatos que foram entrevistados esta semana, um debate público em parceria com o jornal Diário do Minho, para o qual convidamos, obviamente, a estar presente. Já sabe, a melhor e a mais completa cobertura das eleições autárquicas em Braga é aqui mesmo na Rádio Universitária. Muito obrigado e até amanhã.